Nosso objetivo para hoje é a lição de escola sabatina. Quem me ajuda? Título da lição e verso. Vamos lá? Jesus nos escritos de Pedro. Verso. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas, como fosses sarados. 1 Pedro 2, 24. Ok. Vamos aos objetivos da lição dessa semana, antes da gente discutir a lição, para a gente entender qual é o roteiro do que a gente tinha que ter estudado, aprendido, sentido e, por fim, praticado a partir dos conhecimentos desta semana. Então, lá no auxiliar, para quem está com a lição com o auxiliar, tem 3 objetivos. O primeiro deles de conhecimento. O que a gente deveria saber ao fim do estudo dessa semana? Que Jesus Cristo está no centro da teologia e dos ensinamentos de Pedro, que inclui sua messianidade, seu sofrimento, morte, ressurreição e segunda vinda. Ok? Então a gente tem uma sequência aí de elementos para observar na lição dessa semana, que passam por essas palavrinhas que estão aí. A primeira situação, Jesus como Messias, depois Jesus como paixão ou sofrimento, Jesus como efeito desse sofrimento, morte, ressurreição e a promessa, a segunda vinda. Esse é o percurso do desenho da observação do Cristo nos textos de Pedro. E ao estudarmos isso nos textos de Pedro, perceber que existe de fato um fio condutor em toda a mensagem que Pedro apresenta em suas 2 cartas. Muito peculiar, porque é bastante semelhante ao desenho que Paulo faz nas suas cartas, jogando com esse fio condutor da pessoa de Cristo, todo o desenho das suas instruções, ou seja, tudo que ele fala a respeito do comportamento da igreja, da forma como os cristãos deveriam se apresentar, flui dessa percepção de quem é Jesus e de o que Cristo fez. Qual é o sentimento que deveria resultar da gente aprender isso, da gente entender isso? O privilégio de ser chamado por Deus para participar dos sofrimentos de Cristo e a experiência de fé e esperança na glória que há de ser revelada em nós por ocasião de seu retorno. Ok? Então, uma vez que a gente entenda o que Cristo fez e o que é esse processo do ministério de Cristo, passando por todas essas fases apresentadas no objetivo anterior, a gente deveria se identificar com a mesma missão, ou seja, perceber o privilégio de poder participar do mesmo processo, da mesma condição, da mesma estrutura. Então, essa deveria ser a referência para a gente da postura de um cristão. Afinal de contas, recebemos esse nome por uma razão. O Cristo nos fornece esse nome, ou seja, se Ele é o Messias ungido, ao sermos chamados de cristãos, de certa forma somos ungidos e, guardadas as proporções, o mesmo conceito de messianidade do Cristo ultrapassa esse Cristo na nossa missão. Então, assim como o Messias tinha uma missão, nós temos uma missão que deriva da dele. E é necessário que se entenda isso e se aceite esse privilégio para receber o nome de cristão. O terceiro objetivo, qual é a prática? O que a gente deveria fazer a partir desse conhecimento e sentimento? Abandonar a maneira vazia de viver e fazer o que é correto, servindo aos outros em amor. Portanto, decorre dessa percepção, desse senso de privilégio de participar dos sofrimentos de Cristo. Paulo fala disso, né? Do privilégio de ser parte dos sofrimentos de Cristo. Primeira coisa, a gente adquire sentido para a vida. A vida muda de formato porque ela passa a ter um alvo. A gente entende por que e para que estamos aqui. Ao entender por que e para que estamos aqui, isso aponta para uma outra direção, que é o serviço. Então, o propósito da nossa existência nesse intervalo, nesse ato chamado história do pecado, nesse intervalo entre o Éden e a redenção, tem um único objetivo, que é servir as pessoas em amor, para que reconheçam o Cristo em quem cremos e o Cristo a quem servimos, para poder aceitá-lo e ter a perspectiva de uma vida eterna que ultrapasse as mazelas desse mundo, as dificuldades que esse mundo impõe.
Portanto, é através dessa vida de serviço, dessa vida que demonstra o amor de Cristo, que as pessoas podem recuperar a esperança. E a esperança que não confunde, a esperança que não se desfaz. Esse passa a ser o desenho que a gente tem para percorrer na lição dessa semana. Posto isso, vamos à lição. No desenho da lição tem, então, 5 elementos aí para a gente olhar. O primeiro é identificar quem é esse chamado ungido, ou Messias, ou o Cristo. É a mesma coisa dita de formas diferentes ou com palavras diferentes. Ao entendermos o significado disso aqui, isso nos aponta para a paixão, ou o sofrimento de Cristo. E aí entendermos por que esse sofrimento se dá. Isso nos leva ao elemento central do cristianismo, que é a morte de Cristo, que por sua vez nos leva a 2 eventos: a ressurreição e a segunda vinda. Portanto, o fluxo da lição segue esse desenho, não necessariamente nessa ordem, a lição não foi elaborada exatamente nessa ordem, mas ela prepara a gente para o conhecimento destes elementos que estão aí. Eu vou começar na ordem lógica e não na ordem da lição, para a gente entender o desenho todo. Então, a primeira referência importante para a gente entender é o significado disso aqui. O que é esse desenho de ungido, o Messias, o Cristo? De onde começa essa promessa, para onde ela aponta, que fluxo ela tem ao longo das Escrituras e que 2 possibilidades ela apresenta desta messianidade. Essa é a primeira parte interessante da lição, no resgate da história do Cristo. Então, se a gente olha para esse desenho, acho que é a lição de segunda, terça, quarta-feira. Na lição de quarta, se você olhar lá, tem uma lista de textos que começa pelos Salmos, vai varrendo aí Daniel, depois vai para Samuel, volta para Isaías. Essa sequência de textos que apresenta Jesus como Messias mostra alguns aspectos interessantes dessa messianidade. Por um lado, esse Messias tinha como possibilidade ser um rei, vir como aquele que governa o seu povo, a quem ele elegeu como nação, como raça, como sacerdócio, na referência bíblica, eleita, santa, dentro do desenho bíblico. A proposta da messianidade seria Jesus vir para uma nação que o esperava, para ser dela o seu rei. Esse é o desenho planejado inicialmente por Deus, e por isso ele elege um povo, separa um povo, coloca esse povo como referência, até que o Messias venha. E, portanto, é natural que de Abraão até João Batista, os israelitas de alguma forma esperassem um Messias rei, o rei de Israel. Mais do que uma discussão de um libertador que está atrás, atrelado à palavra Messias, mais do que essa visão, é a visão de alguém que viria para governar de forma plena o seu povo e estabelecer o seu reino na terra. Esse é o desenho de expectativa inicial do Messias. O que Israel não tomou conta no seu desenho de expectativa é de que essa profecia tinha uma condição. Para que ele pudesse ser rei daquele povo, aquele povo precisava ser dele. Esse lado da história, que é a condição, Israel abandonou ao longo da sua história. Ou seja, Israel deixou de ser o povo de Deus, deixou de ser o sacerdócio real, deixou de cumprir sua missão. Ao deixar de cumprir sua missão, o Messias já não pode ser rei de um povo que não é seu. Porque para ser rei, aquele povo tinha que estar esperando por esse Messias como seu rei e vivendo na integridade dos parâmetros legais daquele Messias. Ou seja, existia um desenho, uma história, um formato de vida esperado daquele povo. Congela aqui, avança 2000 anos na frente na história do Cristo Messias. Qual é a expectativa desse Cristo Messias, agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao dizer que vem buscar seu povo? Percebe que há um desenho igual, idêntico.
Para Jesus vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tinha que haver um povo que representasse esse rei e vivesse nos parâmetros desse rei. Lembra que quando Israel vai ao Monte Sinai, tem uma provocação no Monte Sinai, que é Cristo voltando-se para o seu povo através de Moisés, dizendo: agora que vocês estão livres, eu lhes concederei os meus estatutos, as minhas leis. Qual é a resposta de Israel? Tudo o que o Senhor disser, faremos. Isso foi só retórica, porque não fizeram. Avança 2000 anos na história, no caso dessa história 3.500 anos, mas no caso da história do Cristo, 2000 anos à frente, estamos no nosso tempo. A mensagem, no lado oposto do Messias, é: o rei vem. O que ele espera do seu povo e o que ele concede ao seu povo, o desenho é o mesmo. Porque vocês são o meu povo e eu sou o seu Senhor, aqui estão os meus estatutos e as minhas leis. O que ele espera? Que tipo de povo ele espera encontrar? Então, o desenho bíblico, ele é o mesmo, tanto faz o período em que você olhe. Se você olhar Adão e Eva, a expectativa é a mesma. Se você olhar o povo de Israel, a expectativa é a mesma. Se você olhar o cristianismo, a expectativa é sempre a mesma. Se eu olho Adão e Eva, semelhantes a Deus. Se eu olho o povo de Israel, povo que serve a Deus e é semelhante a Ele e o representa na terra. Se eu olho os cristãos de hoje, a ideia é a mesma. Portanto, o primeiro fluxo interessante da visão de um Messias é que o Messias só faz sentido se houver, no lado oposto disso, quem o siga, quem o aceite, quem incorpore quem é, o que é e para que é esse Messias. Essa é a primeira coisa importante da visão Messias. Essa condição impunha duas possibilidades. Então, a primeira delas é o Messias vir como rei. A segunda delas é o Messias vir como homem de dores, sofredor, para um povo que o rejeitou. Essa segunda parte é a parte que o povo de Israel perdeu de vista e estava presente nos textos que estão listados na lição de quarta-feira. Ou seja, o Messias tinha uma segunda possibilidade, a de, em lugar de ser o rei, ser o redentor, o resgatador, o sofredor, aquele que morreria por. O morrer não era uma opção. O morrer era definido. Se a gente olhar Gênesis 3,15, a primeira promessa está lá, dita que ele vai morrer. Isso é representado por um texto dizendo que ele seria ferido no calcanhar, mas feriria aquele que é o inimigo de Deus na sua cabeça. Portanto, o desenho de Gênesis já aponta a questão da morte, e se a gente continua lendo Gênesis 3, chegando ali pelos versos 19 em diante, a gente vai ver que a representação da morte já estava lá, porque para sair do Éden justificado, o que teve que acontecer? Morte. Saem com peles de animal do Éden. Portanto, saem revestidos, cobertos da justiça de Cristo, que só vem por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o desenho já estava dado. Morrer é uma condição arbitral. O como morrer era a opção. Morrer assassinado ou voluntariamente entregue é uma opção. Isso estava desenhado como opcional. Mas a estrutura do morrer não tem como evitar. Vai ter que morrer. Isso está desenhado, dito e apresentado como referência primária. Então, essa estrutura toda ela é interessante de observar, porque abre dois caminhos possíveis para quem é o Cristo e como ele se apresenta. Diferente do final, que só tem um caminho, não tem dois. No caminho inicial há duas possibilidades, no caminho final só há uma. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e não há outra possibilidade, não há segunda hipótese. Na primeira vez havia duas hipóteses. Ou seja, mesmo para uma humanidade que o rejeitou, ele viria assim mesmo como Salvador. No segundo modelo, não. Portanto, há uma diferença entre nós e o povo de Israel neste aspecto. Diga. Parece que ninguém ou conhecia Jesus como Deus,
Porque Jesus chamou o discípulo em particular e perguntou: quem dizem eles por aí que eu sou? E a resposta são 4 respostas. Uns são os Messias, Elias. outros João Batista, outros profeta. Jesus, e vocês, quem diz que eu sou? Que diz que eu sou? Aí Pedro se adianta e responde. Aí só Pedro entre os discípulos, ele falou: tu és o Cristo, filho de Deus, e outra vez ele falou: tu és o Cristo de Deus. Fazendo uma ligação aí. Portanto, ele usa a mesma referência. Tu és o Messias. E o Messias de Deus. Portanto, quando Pedro responde isso, Pedro não tinha ideia do que isso significava, mas responde assim mesmo. Okay? Pedro ainda não tinha noção do desenho, do significado do Messias naquela condição. E Jesus vira para ele e diz que o que ele falou é resultado da inspiração do Espírito Santo. Ele não teria dito isso não fosse a revelação. Portanto, Pedro ainda não entendia o que ele estava dizendo. Ele vai entender mais tarde quando escreve as suas cartas, mas até então, não. Ainda era nublada essa questão para Pedro, porque a expectativa que eles tinham de Messias era o rei. Portanto, seguir o Messias implicava em ter a recompensa de estar próximo do rei. E essa era a briga interna do discipulado. Quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto na mesa do ministério. Essa é a expectativa dos discípulos. De qualquer forma, ali já estava desenhado um modelo diferente, ou seja, já havia vindo o Cristo com um modelo diferente. E por que a gente sabe que o Messias veio com um modelo diferente? Pela forma como ele nasce. O desenho do seu nascimento já espelha que ele não veio como rei. Apesar de vir da geração de Davi, de vir da mesma genealogia, ele já nasce em péssimas condições. Uma situação totalmente fora de contexto. Então, esse desenho já deveria ser o sinalizador inicial para todo o povo daquela época que havia mudado o padrão. Não era mais o padrão de reinado. O que mais implica essa questão do ungido de Deus ou do Messias de Deus? Implica na filiação, que é uma segunda coisa importante dessa messianidade. O Cristo que viria não é um humano no sentido estrito sensu do humano, tem uma fluência humana, uma vida humana, uma sequência humana. Ele é um híbrido. Ele nasce humano, mas é filho de Deus. Portanto, retratado atrás da ideia da messianidade de Cristo está a divindade desse Cristo. Porque a primeira coisa que acontece no período da unção, se a gente olhar para o desenho de quando isso aqui ocorre, a primeira coisa que ocorre na unção é o quê? Ouve-se uma voz que vem do céu e diz: este é meu filho, em quem tenho prazer. Portanto, a referência da unção de Jesus já é a definição para todas as pessoas de que aquele sujeito que está à frente deles não é um sujeito qualquer. Ele é o Filho de Deus, portanto, igual a Deus. Ele é Deus. E é interessante que Pedro abre a sua carta, a segunda carta, se você olhar o verso 1 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele começa a carta dizendo o quê? Que Jesus é Deus. Você olha lá, alguém está com a Bíblia aberta aí? 2 Pedro 1, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, ele já identifica Cristo com as duas possibilidades, com os dois aspectos da messianidade. Jesus é, de fato, o Messias, mas não só, ele é Deus. Ele não é só o Salvador, não é só o Libertador, o Redentor, mas ele também é nosso Deus. A menos que Pedro tenha mudado toda a estrutura da Bíblia, ou toda a estrutura do Evangelho, para a gente passar a adorar seres humanos, eu tenho que assumir que Cristo é Deus. Do mesmo jeito que João abre o seu Evangelho dizendo que Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Portanto, aquele Cristo que veio não é só um ser humano, ele também é Deus. Ao abrir o desenho com essas duas características, então o Messias com duas possibilidades e o Messias sendo Deus, ele fecha o desenho da promessa. Ou seja, a razão pela qual Adão e Eva puderam sair do jardim vivos é porque Deus optou por vir, Ele mesmo, para se ofertar como sacrifício perpétuo. E, portanto, o sacrifício não tem limite temporal, porque Deus é eterno e, portanto, seu sacrifício também é eterno. Sua unção também é eterna. E os riscos embutidos nisso também são eternos. Se Cristo erra ou peca, o resultado desse pecado é perenidade de pecado. Ou seja, tudo isso está embutido na história do Cristo e do Messias. Portanto, em Cristo, não só se resolvem todos os problemas do pecado, mas também se legitimam todos os riscos que o pecado impõe na estrutura do livre-arbítrio. E é por essa razão que Cristo vem como ser humano. Passa pelo desenho com todas as potencialidades de risco embutidas nele. De o pecado ultrapassar o limite da humanidade e atingir a divindade, uma vez que Deus tivesse pecado. Por isso toda a ênfase de quando Cristo morre, de que nele não há dolo, não há mácula, não há mancha, não há pecado. Por isso toda a ênfase dele mesmo ao dizer: Satanás nada tem em mim, em que possa se apegar para nisso ancorar o pecado. Então esse desenho da pureza com que Cristo viveu e da forma como ele passa pelas mesmas mazelas que Adão passou e sobrevive a elas sem pecar, gera a legitimidade do humano poder se redimir e do divino poder fazê-lo. No sentido de, o preço foi pago, pago em definitivo, nas duas dimensões, a divina e a humana. Portanto, abre-se de volta a porta de retorno para aquele que aceitar o sacrifício de Cristo. Tudo isso está embutido naquelas 3 palavrinhas ali. Diga. Então, e você falou, Adão e Eva puderam sair vivos, sair do Éden, porque Deus tinha planejado um plano da redenção muito antes deles terem pecado. Deus tinha se ofertado muito antes. Sim. Na realidade, a gente tem que entender que não há temporalidade para Deus. Então, se Ele diz, eu me ofereço em lugar de, isso já está feito. No contexto de Deus já está feito. No nosso contexto isso é temporal, vai demorar 4.000 anos para acontecer. Mas quando Deus disse, vou fazer, como Ele não muda, já está feito. Portanto, Deus não tem cheque pré-datado, Ele faz depósito em conta. Deus não avisou que vai morrer e tem a possibilidade de não ter fundos lá. Não. Quando Deus disse, vou morrer, o depósito já está feito, Ele já morreu. Porque não há tempo para Deus. Para nós há. Nós somos criaturas, Deus não tem tempo. Ele sempre existe, portanto, tudo que Deus diz é, não será ou não foi. Bom, o tempo para Deus é contínuo, perpétuo, não é linear como para nós. Outra coisa interessante é como isso se dá. Então, vem o Messias, o plano B acontece. Não é aceito o rei, vem o Messias sofredor. Por que o sofredor? Qual é a razão para o sofrimento de Cristo? Cristo é masoquista, quer passar pelo desenho. Na realidade tem algo embutido aí que a gente precisa entender para se livrar de algumas pegadinhas que o cristianismo criou ao longo do seu caminho. Cristo não vem sofrer porque é masoquista. Não tem nenhum prazer no sofrimento. A razão de Cristo sofrer é a demonstração de até onde o ser humano foi no pecado. Quanto mais distante de Deus, mais Ele quer abafar a luz que vem do céu. Portanto, o sofrimento de Cristo é produto, é resultado da maldade humana. Ele sofre porque o ser humano está vivendo de uma forma distinta daquela que ele planejou. Se Jesus viesse viver em Israel e Israel estivesse servindo a Deus, como seria a vida de Cristo? Durante o período em que passou por aqui? Uma vida de serviço. Pessoas que o seguem, que o amam e que estavam aguardando por ele, ou seja, é como se fosse festa o tempo inteiro. Até quando? Até o momento em que ele estivesse maduro para oferta
em sacrifício. Esse é o desenho. Acontece o oposto, ele vem para um povo que não está esperando. Vem de um jeito que ninguém espera. Vem num contexto em que todos acham que aquilo não pode ser o Messias que a gente sonhou. E ele passa a ser perseguido pelos seus e pelos outros. O pecado é a questão do sofrimento de Cristo. Portanto, quando a gente olha para a paixão de Cristo, isso não é um desenho masoquista de alguém que veio com desejo de sofrer. É a consequência inequívoca do pecado atacando todo e qualquer descendente de Deus. Ou seja, o que Jesus vem mostrar é nada mais do que aquilo que aconteceria com qualquer pessoa que decidisse servir a Deus num mundo mau. Seria alvo de ignomínia, perseguição, toda sorte de maledicências, etc. Por isso que Jesus inicia o seu sermão da montanha e ao final dele, logo depois das bem-aventuranças, mostra qual seria o resultado de quem desejasse segui-lo. Se vocês quiserem me seguir, vai ter perseguição, vai ter maledicência, vai ter toda sorte de problemas. E pior, a única coisa que eu posso deixar como legado para vocês é: no mundo tereis aflições. Não tem outra coisa que eu vos possa dizer. Quando ele fala da mensagem, ele diz: não vim trazer paz, vim trazer espada. A minha mensagem separa gerações, separa pessoas, separa famílias, separa irmãos, separa cônjuges. O desenho é esse. Não porque Cristo quis assim, é o pecado quem produziu isso. Portanto, o sofrimento de Jesus é a demonstração de que pecado é pecado mesmo. Não é um masoquista sofrendo. É simplesmente o produto do pecado. Alguém que decidiu viver de forma perfeita, atendendo aos parâmetros de Deus, será atacado o tempo inteiro pelo pecado. E quando Satanás se dá conta de que aquele Cristo que está ali é o mesmo que ele conheceu outrora no céu, quando ele se dá conta de que aquele Cristo agora está frágil pela condição de humano, que ele também não compreende, Satanás não entende o que é a humanidade de Cristo, mas a percebe. Quando ele se dá conta que aquele Cristo está numa possibilidade de poder errar, o que ele passa a fazer? Todas as suas atenções se voltam para aquele sujeito. Porque se ele conseguir fazer aquele sujeito pecar, todo o desenho está configurado. Isso Satanás percebe. E, portanto, Jesus suportou coisas que nenhum de nós suportaria. Jesus passou por tentações, embora semelhantes às nossas no que diz respeito à natureza da tentação, egoísmo, etc. A forma como essas tentações ocorreram e o que ocorria em Cristo é totalmente distinto da gente. É só a gente comparar as primeiras tentações. Se Satanás chegasse para a gente e falar: transforma as pedras em pão, a gente olhava para a cara dele e dava risada. Mas você falar para alguém que tem poder para fazer isso e ele não fazer, é uma coisa bem diferente. Você falar: se atira daqui para baixo e dá ordem aos anjos para te salvarem, para alguém que é o gerente de todos, o mandatário do céu, é distinto de falar para a gente olha para ele e fala: não sou doido? Portanto, o desenho das tentações de Jesus, embora tenha a mesma natureza, por isso o texto diz: em tudo foi tentado igual a nós, mas sem pecado, a profundidade dessas tentações e a força que elas exerciam para alguém que na qualidade de humano tinha todos os poderes disponíveis do céu, não é algo semelhante ao nosso desenho, no sentido da profundidade e da potencialidade disso. Portanto, a integridade desse Cristo foi provada a um nível muito mais extremado do que qualquer um de nós, em qualquer circunstância. Não dá para comparar. Quando a gente pega os textos proféticos, pega os textos de Ellen White, pontuando essa questão da tentação, é interessante observar, porque ela diz isso explicitamente: as tentações de Jesus foram incomensurável, infinitamente maiores do que as nossas, e o que ele sofreu, nenhum ser humano suportaria sofrer, a não ser aquele ser humano. Porque Satanás deposita todas as suas intenções e todos os seus processos. Isso é o que está atrás deste elemento. E é por isso que Jesus torna o processo do pecado ilógico. Porque ele mostra, mesmo com tudo isso, era possível Adão ter resistido. Adão não passou nem de perto o que Jesus passou e pecou. Jesus passou infinitamente mais coisas do que Adão passou
e não pecou. Portanto, ele prova que o que Adão fez não tinha lógica. O pecado não tem lógica. Por isso o pecado tem que ser eliminado, tem que ser extinto. Diga. Posso fazer? Sim, à vontade. O senhor falou, a maneira como Cristo nasceu, tudo demonstrava que ninguém estava esperando ele daquela maneira. Sim. O pior de todos foi a morte. Uhum. Então, a Bíblia fala de um batismo, não só fé. Uhum. E fala que quando nós aceitamos o batismo, cremos em Jesus, nos batizamos, a gente ressurge, sepultado, Uhum. como Jesus foi sepultado, e ressurge deixando nossos pecados. Uhum. Sim. Eu pergunto, é correto uma pessoa, por exemplo, eu me batizo, aceito Jesus Cristo, os ensinamentos, me batizo. Amanhã eu saio da igreja, aí fico um tempo lá por fora e volto, eu me arrependo e volto. É correto eu me batizar nele? Eu já me arrependi? Então não bastava só eu fazer uma profissão, porque senão eu estou crucificando Cristo novamente. O batismo não é a cruz. Aí está o primeiro erro Não, na afirmação. Jesus, eu crucificar Jesus. Não. O batismo não tem nada a ver com a cruz. Aí está o primeiro erro. Mas Se eu olhar o batismo, a oração, o arrependimento. o batismo não tem nada a ver com a cruz. O batismo é a demonstração de que eu aceitei a cruz. Sim. Não é a crucifixão. Ou seja, quando eu sou batizado, eu não estou sendo crucificado ou Cristo crucificado. Eu não, na realidade. Nem Cristo. Batismo e ceia são coisas totalmente diferentes, no sentido primário do desenho e no sentido do que a Eucaristia fez. Aí estão os equívocos do cristianismo na Idade Média. Quando se fala em batismo, o batismo é uma demonstração pública de que eu aceitei pegar a minha vida que estava indo nessa direção e fiz isso aqui. E vou agora para esta direção. O batismo é só isto. Única e exclusivamente a demonstração pública de que eu estava indo para cá e estou indo para lá. Portanto, o batismo só cabe em uma condição: quando eu de fato abandono completamente o caminho para onde eu estava indo e passo a viver preso ao pecado outra vez. O batismo não tem sentido para pecados incidentais. Mas só o batismo faz isso? Não, o batismo é a demonstração, ele não faz nada. O batismo não faz absolutamente nada em nenhuma das vezes. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta, nem na 10ª, nem na 20ª, se ele ocorrer. O batismo não faz nada. O batismo é uma demonstração pública daquilo que eu aceitei no coração. Só isto. Ponto. Eu posso ser salvo sem ser batizado? Então o batismo não é detentor de salvação. Eu posso ser salvo sem crer em Deus? Posso ser salvo sem conhecer Cristo? Posso. Então, a gente tem que tomar certos cuidados, que quando determinados paradigmas de cerimônia são estabelecidos, a gente tem que colocá-las no lugar certo. É só uma cerimônia, demonstrando aquilo que de fato ocorreu. Mas o que salva não é o batismo, o que salva é a crença. Então, sim, o sujeito que creu está salvo. O batismo é a aceitação da ordem do Cristo de demonstrar, de reconhecer, de aceitar ser ungido. É só isto. Mais nada. O batismo é a unção. E a unção com dois aspectos: o batismo e a ressurreição. Ou seja, eu aceito morrer para a velha vida e viver para a nova. Cristo não passou por isso, ele não morreu para a velha vida e nasceu para a nova. Cristo não tinha pecado. Então a morte de Cristo e o batismo não tem correlação, se eu olhar como cerimônia. A ceia pode ter alguma, como memória, mas o batismo não. O batismo tem a ver comigo, não com o Cristo. O batismo é a minha decisão de não andar mais para cá e andar para lá. Toda vez que eu decido isso, o que eu faço? Batismo. O batismo é só isto, nada além disto. Por isso não existe rebatismo, só existe batismo. O re não existe.
Toda vez que eu batizar é batismo, não é rebatismo. É batismo. Não, rebatismo é lenda popular, lenda urbana. As pessoas criam os nomes que quiserem, mas não existe rebatismo, existe batismo, que é a demonstração pública de que eu aceitei mudar de caminho. Eu posso me salvar sem conhecer Cristo? Sim? Sim. Mas a Bíblia diz que não há salvação sem Cristo. Onde? Ele é o único que Onde? pode salvar. Onde ela diz isso? Me dá um texto do Velho Testamento que diga isso. Não há salvação. Está onde? Em que lugar? Teve um terremoto, caiu uma prisão, os prisioneiros estão todos lá dentro cantando hinos junto com Paulo e... Eu sempre troco se é Silas ou é Barnabé. É Silas. E aí, o que o carcereiro vai fazer? Se matar. O que ele diz? Não faça isso. Estamos todos aqui. Ele vira e pergunta, o que eu preciso fazer para ser... Qual é a resposta? É o texto que ela acabou de dizer. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Nós estamos aonde? Em que texto? Em que época? E quem viveu no Velho Testamento e não conheceu Cristo? Jó não conheceu Cristo. No sentido estrito senso do desenho, não. Tampouco Abraão. Eles conheceram Deus, não Cristo. Ele disse que ele seria salvo. Ele conheceu Deus, não isso aqui, ó. Entendi. Existem desenhos diferentes. Um indígena preso ao extremo da Austrália pode conhecer Deus? Tudo que de Deus se pode conhecer, Deus lhes revelou por meio das coisas criadas. O que Ellen White fala sobre isso? Haverão surpresas no céu. Pessoas que tiveram acesso a Deus, aborígenes, ela fala, indígenas, ou pessoas que tiveram acesso a Deus, mas nunca conheceram o Evangelho, a Bíblia, nada disso. Mas na sua sinceridade de coração, ouviram a voz de Deus e o aceitaram. E na sua simplicidade o seguiram. Se tivessem conhecido todo o Evangelho, seguiriam com a mesma sinceridade, profundidade e estrutura. Mas não conheceram porque não tiveram acesso. Poderão ser salvas? Sim. Salvação tem a ver, em primeiro lugar, com conhecer a Deus. Em segundo lugar, conhecer a Deus e o seu Filho. Em terceiro lugar, conhecer a Deus, seu Filho e ser batizado. Em quarto lugar, conhecer a Deus, seu Filho, ser batizado e guardar toda a verdade. O que não haverá é gente que tenha conhecido o próximo estágio e negado. Então, se eu conheci Deus e Cristo, mas neguei Cristo, estou perdido. Conheci Deus e Cristo, mas neguei o batismo, estou perdido. Conheci Deus, Cristo e o batismo e neguei seguir toda a verdade, é pela negação que eu sou perdido e não pelo conhecimento. Porque o conhecimento é contingência da história humana, eu posso nunca conhecer. Isso é graça, isso é misericórdia. Agora, ninguém entrará no céu sem conhecer a Deus e sem servi-lo. Isso é impossível. É um outro desenho. Diga. Só para exemplificar o que você está falando, meu pai que está aqui, ele nasceu no interior do Maranhão, né? Uma cidadezinha bem simples, tinha só a natureza. Ele cresceu assim no meio da natureza, um rio e muito mato. E ele fala para nós, ele conta para nós, que com 6, 7 anos, ele só de olhar aquela natureza, ele lembra disso, ele sente isso, ele lembra disso. Só de olhar aquilo, quando ele corria, brincava por ali, ele pensava assim, tem um Deus, tem alguém que fez isso aqui. Então é esse senso mesmo. Sim. Você, Deus se revela. Deus se revela. Para toda a pessoa criatura. nessas condições, mesmo que nunca chegue ao conhecimento de Jesus, Ele sabe o que é justiça, sabe o que é honestidade, o que é integridade, e mesmo com a falta do conhecimento pleno dessas coisas, naquilo que conhece, é íntegro, é completo. Então, esse é o desenho da misericórdia de Deus, que atinge a toda a humanidade. Por quê? Se é sincero aqui, será aqui, será aqui, será aqui, será aqui. O ladrão da cruz nunca praticou toda a verdade e nem foi batizado, mas está salvo. Não deu para descer da cruz. Dali para o túmulo. Mas está salvo. E salvou um monte de gente na carona disso. Então, Mas ele aceitou Jesus como Salvador. porque é tudo que ele tinha disponível. Ele estava do lado do Cristo. Mas ele não foi batizado e nem guardou toda a verdade. Portanto, se eu for usar a mesma referência do Novo Testamento que diz que quem crer e for batizado será salvo, não é isso que diz o texto? Ele não foi.
mas está salvo. Então, a gente tem que entender que esses elementos são graduações do modelo. Conheci, aceitei, entreguei, estou salvo. Conheci, não aceitei, neguei, então não estou salvo. A salvação implica em legitimidade da crença, daquilo que eu conheci. Esse é o desenho. Assim funciona a história. É o que nos leva a isso aqui, a graça. O que é a cruz? Ela resolve dois problemas. Do lado de cá ela resolve o quê da história? A culpa do pecado. Do lado direito ela resolve o quê? A entrega. Portanto, ela resolve, por um lado, todo o efeito colateral do pecado, a culpa, etc., que é o que permite a justificativa ou a justificação. E, por outro lado, ela abre o espaço para a graça, que é o perdão, que é a possibilidade de que quem não conhecia e descobre que é pecador, poder se arrepender e ser salvo. Ela abre os dois espaços e liga o céu e a terra, com a possibilidade de um humano ser salvo e retornar à redenção. Cruz é isso. Mas ela não teria sentido se não houvesse o quê? Ressurreição. Cristo que nós cremos, ou o Cristo que nós aceitamos, não é um Cristo morto, é um Cristo vivo. Portanto, o Evangelho não é um Evangelho morto, nem um Evangelho de dores, embora as dores sejam contingência de viver o Evangelho. É essa a diferença. O cristão não é um masoquista, como o Cristo também não foi. O cristão só é consciente de que enquanto ele quiser ser íntegro, quiser ser coerente com Deus, ele enfrentará mazelas e perseguições, porque o mundo não é assim. É só isso. Portanto, quando eu olho para a ressurreição de Cristo, o que eu descubro? Que não é para essa situação que Ele me chamou, mas é para esta aqui. Para a vida eterna. É nesta condição de vida eterna que a paz, a tranquilidade, a perfeição se manifestam. Porque enquanto estiver nesse mundo, com estas mazelas, o desenho é sempre de contraponto. Eu mostro quem é o Cristo, vivo quem é o Cristo, e as pessoas aceitam ou não. Se não aceitarem, me perseguem. Se aceitarem, juntam fileiras para sofrer junto. Não porque somos masoquistas, mas porque a demonstração do Cristo nos leva a um antagonismo com o mundo atual. Diga lá, para a gente poder terminar. A gente encontra uma declaração na parte de segunda-feira, por respeito de Jesus, que ele sabe pode trazer dúvidas para algumas pessoas. A declaração está armada no rádio, que aparece no Desejar das Nações, para 753, onde ela afirma que Salvador não podia enxergar além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava suas saídas da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Então, a dúvida que pode surgir... Lembra que esse texto aqui está ligado ao Getsemane, tá? A dúvida que pode surgir para alguém é o fato de que se Jesus era divino, ele era 100% humano. Isso é bíblico, né? 100% divino. Como é que ele não sabia o que haveria de acontecer após o sepulcro? Tudo que era da divindade estava velado ao Cristo. Ellen White também fala disso. Então, o grande problema é que, se ele falou para os seus discípulos que ele daria a sua vida para depois de retomá-lo, ele sabia do que ia acontecer. Então, esse texto aqui pode trazer dúvida. Não, ele não traz dúvida por causa do lugar onde o texto está. Ele traz dúvida se eu tirá-lo do contexto. Esse texto está num lugar chamado Getsemane. É desse lugar que esse texto está falando, pura e exclusivamente. No Getsemane, o que acontece com Cristo? O mesmo que acontecerá com todos os que viverem a grande tribulação no fim da história, chamado de tempo de angústia. Nesse momento Getsemane há uma cisão. Deus está aqui, o Pai, o Espírito, e Cristo está aqui, o homem. E há uma barreira, um muro de separação chamado pecado, que impede que o Cristo veja Deus ou lhe escute durante um tempo no Getsemane. Isso é a angústia. E durante esse tempo no Getsemane acontece esse texto que a Ellen White está falando, porque se você continuar lendo o texto, ele tem a descrição.
Portanto, nesse momento da história, o Cristo homem não vê o Cristo Deus, o Cristo homem não sente a paz da salvação que vem do Cristo Deus e, portanto, o Cristo homem não sabe se o sacrifício que ele vai ofertar está ou não manchado pelo pecado que ele sente sobre ele, porque o pecado da humanidade inteira separa Cristo de Deus. Isto é o Getsemane. Nesta condição, sem ver salvação, sem saber se está salvo, sem saber se o seu sacrifício é legítimo ou se ele está indo para a cruz porque ele avançou o sinal e fez algo que não devia ter feito, é esta dúvida que paira sobre o Cristo que o faz clamar: se possível, passa de mim esse cálice, que é a sequência do texto. E aí ele clama por 3 vezes, até que ele se dá conta de que a razão pela qual ele não vê Deus e não o ouve, apesar de Deus estar do lado dele, a razão para isso é que o pecado o cindiu de Deus e não o seu, mas o pecado que ele veio eliminar. E aí o que ele faz? Ele assume, mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu aceito a missão, se é esta a missão. Quando ele faz isso e decide por vontade própria o processo, o que acontece na cena? Ele cai exausto, e quem vem ajudá-lo? Os anjos. E o recobram. E apesar de desfigurado pela luta interna, o seu olhar é de serenidade. Essa é a descrição sequente a essa cena que você acabou de ler. Então, quando eu olho para a cena inteira e não para o texto isolado, eu não tenho dúvida do que está passando. O pecado isolou Cristo de Deus, como isolará quem viver no tempo de angústia. Não há o Espírito Santo dizendo que estamos salvos, portanto não há paz. E há um olhar para dentro na dúvida do processo. No nosso caso, diferente do de Cristo, porque nós temos pecados dos quais lembrar. Cristo não tinha, ainda assim a dúvida persistia. Porque havia alguém do lado de Cristo dizendo o quê? Não vá, não passe, não vale a pena, está errado. Esse alguém chama-se Satanás. O mesmo que, ao ver a mazela que sofrem os filhos de Deus no tempo de angústia, sem entender o que está acontecendo, e Ellen White ainda diz assim no Grande Conflito, sem saber que o destino deles já está selado, o que ele faz? Aproveita-se dessa fragilidade e rememora a eles os pecados. Entende o desenho? É isso que está acontecendo com Cristo ali. Por isso essa cena é descrita dessa forma, porque na realidade, neste momento, Getsêmani de Jesus não tem nenhuma perspectiva pós-morte, ele só tem uma promessa, que ele não sabe se vai se cumprir, porque ele não sabe se ele está certo ou não. É esta dúvida que paira em Cristo, que é a mesma que pairará em quem viver o último tempo da história. Portanto, esse desenho fecha a abordagem do porquê para nós o Evangelho é um desenho de um Cristo vivo, porque nós, diferente de Cristo, sabemos como a história vai acabar. Cristo, não. Ele vive um momento de breu ali no meio do caminho, que ele não sabe o que será a porta do dia seguinte. E é por isso que o texto é interessante, porque ele chega, quando o anjo chega, ele diz, teu pai te chama. É a resposta do desenho. E aí a resposta completa vem em Apocalipse 4 e 5, quando a gente lê esses 2 textos com calma, e eu aconselho como complementação da pergunta, ler esses 2 textos em casa, porque ali tem o resto da cena. Quando o pai chama, aparece a cena do capítulo 4 e 5. O intervalo entre sexta e domingo, e a cena do domingo, quando Cristo chega aos céus. Essa cena é interessante de ler no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, porque ali ela está completa, escrita. Eu entendi. Fiz a pergunta, Moisés, para que ficasse bem claro perante os nossos companheiros de irmãos presentes. Eu tinha uma compreensão clara. Sim, eu entendi. Mas é um ponto difícil de se entender e, quem sabe, muitos não lembravam disso. E que, na verdade, como a Bíblia chama o pecado de mistério da iniquidade, até certo ponto é mistério, mas para nós é claro, porque na verdade pecado é o oposto da vida. Pecado e morte são igual. Pecado é igual à morte, morte é igual ao pecado. Então essas duas coisas, pecado e morte, é o oposto da vida. Não há vida sem Deus. Deus é a fonte da vida. Então é importante que nós, como cristãos, discípulos de Cristo, que temos a esperança de salvação, estejamos ligados à vida, ao galho, ao tronco da vida, senão não há vida para nós.
Como é que fecha a lição? A lição fecha com uma pergunta ou uma proposta. O que a gente vai fazer com essa informação? Eu só tenho duas coisas para fazer. Eu posso viver o que Cristo viveu e representá-lo, ou posso desistir disso e o fim eu já sei qual é. Eu posso ter prazer aqui e já sei qual é o fim, ou posso aceitar a missão e ter as dificuldades que a missão impõe, mas sabendo que o final é segunda vinda, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com um único detalhe, que a segunda vinda não oferece uma segunda opção. A primeira vinda oferece uma segunda opção. A segunda vinda, não. Ela é definitiva e é só Rei. Não haverá o sofredor. Portanto, não há second time, não há segunda chance. É agora ou não será. Que Deus nos abençoe para que a gente aceite a missão, para que a gente entenda o resultado e viva um cristianismo de serviço como Cristo viveu. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, pelo exemplo maravilhoso de Cristo, que nos deixou não só um modo de vida como semelhança e como representação, mas também nos deixa uma perspectiva de esperança, de que todas as mazelas desse mundo e todas as dificuldades que enfrentamos têm um fim determinado e uma vida prometida de perfeição, de alegria, de felicidade contigo. Dá que aquilo que tu planejastes, que o encerramento dessa história se dê ainda em nossa geração, é o nosso pedido, em nome desse Cristo maravilhoso em quem cremos.